Olá, bem-vindos ao Fazer Preços e Assim, um podcast sobre viver da criatividade. O primeiro episódio vai ser sobre orçamentos, que dão nome ao podcast. Fazer orçamentos ainda é uma das minhas maiores dificuldades e desconfio que vai ser sempre. Neste episódio vou falar de maneiras diferentes de fazer orçamentos, formas de fintar as tuas dificuldades e as letras pequenas que são muito boa ideia a acrescentar para a tua proteção. Fica desse lado para saberes como fazer preços e assim. Antes de começarmos, queria contar-vos a história do nome deste podcast. Há 3 ou 4 anos fui convidada pelo Núcleo de Estudantes de Comunicação e Multimédia, aqui em Vila Real, para dar uma conferência. Quando lhes perguntei qual era o tema que eles estavam a pensar, disseram-me que seria sobre fazer preços e assim. Senti que essa frase resumia a falta de confiança que a maior parte de nós tem ao fazer orçamentos. Não só isso, como me pareceu a expressão ideal para a falta de noção com que saímos dos nossos cursos, sem fazer a mínima ideia de quanto deve custar um logótipo ou um cartaz. Estamos completamente no escuro, ou pelo menos eu estava. Desde o ano passado que tenho esta ideia de criar um podcast com este nome e partilhar, ao mesmo tempo que me obrigava a crescer, dicas e dores sobre fazer orçamentos e viver como freelancer criativo. Aqui estamos, quase um ano depois, aos poucos a habituar-me à minha voz e a tornar-me melhor na arte dos podcasts. Obrigada ao meu amigo Hugo, que me está a ajudar a gravar e me ofereceu o jingle que ouviram há pouco. Fazer o primeiro orçamento é como fazer qualquer coisa importante na vida pela primeira vez. Já ouvimos falar, podemos saber alguma teoria, mas a realidade é que não vamos saber como fazê-lo bem, pelo menos à primeira. A primeira vez que fiz um orçamento foi para uma disciplina chamada Gestão em Design, na Faculdade de Belas Artes, e eu estava muito entusiasmada com esta disciplina porque achei que ia aprender alguma coisa relacionada com finanças, que ia saber que impostos ia ter de pagar ou, no mínimo, quais eram os preços do mercado na minha profissão. Não aprendi nada disso. Aprendi a fazer um gráfico de Gantt, que ajuda a gerir o tempo, ouvi 4 estúdios e designers a falar sobre o trabalho deles, e o nosso último projeto foi em grupo fazer um orçamento para um trabalho de identidade gráfica que incluía logótipo, estacionário e website. Não foi mau, mas a realidade é que dos convidados que vieram falar sobre o trabalho deles, só um é que nos falou sobre preços e sobre gerir um estúdio. E o exemplo que nos deu foi de cobrar 8€ à hora para conseguir fazer face a custos de água, luz, renda e ordenados. Se já fizeram um orçamento na vida, percebem que é um valor muito baixo para um designer freelancer, quanto mais para um estúdio com um escritório para manter. Já para não falar que cobrar à hora tem muitas desvantagens. Mas nós, alunos verdinhos sem experiência no mundo real, agarrámos-nos àqueles 8€ hora como se fosse a única boia no mar, porque ninguém nos deu mais informações do que isso. O resultado é que no tal trabalho de grupo, o meu grupo orçamentou 6€ hora e, pela nossa estimativa, o nosso estúdio fictício de 4 pessoas ia trabalhar 2 meses exclusivamente para esse cliente e cobrar 2.400€ por identidade gráfica, estacionário e website. Isso daria 300€ por mês para cada um de nós, incluindo impostos e contas do nosso estúdio. Estes valores são baixíssimos, mas ninguém nos corrigiu. Se calhar não tivemos a melhor nota, não me lembro, mas o importante é que ninguém nos corrigiu e esse foi o nosso ponto de partida a lidar com finanças em design. Por isso, vamos lá, afinal, como é que se faz um orçamento? Antes de começares a fazer orçamentos, aconselho-te a que faças um diagnóstico às tuas finanças. Para te familiarizares com os números da tua vida, escreve as tuas despesas, sejam elas renda, comida, lazer ou vícios, e percebe primeiro quanto dinheiro gastas. Com este diagnóstico, vais perceber que precisas de um certo valor por mês para conseguires viver e pagar todas as tuas contas. Mesmo em meses maus, com menos trabalho, vais precisar de ter esse valor na tua conta. Lembra-te que o rendimento freelancer pode ser inconstante, por isso é boa ideia que tentes que a tua conta não deixa muito além do que precisas para viver, pelo menos um mês, caso não tenhas trabalho no mês seguinte. Se vais ser tu a tratar das tuas finanças, tens de ter o controle das tuas contas. Em trabalhos criativos, o orçamento para o mesmo tipo de trabalho pode variar muito. O orçamento ideal tem em conta não só o valor do teu trabalho,
como o valor que vais acrescentar à marca ou à empresa com quem vais trabalhar. Nunca te esqueças que quem te está a contratar tem, ou devia ter, um objetivo muito concreto nisso. Sejam mais vendas, angariação de patrocinadores, posicionamento face à concorrência ou promoção. No fundo, o objetivo é sempre gerar lucro. Lucro significa dinheiro. O teu trabalho vai ajudar aquela empresa a ganhar mais dinheiro. A pergunta é, portanto, quanto é que o teu trabalho vale para esse cliente? O que é que significa em números para o negócio dele? É claro que isto tudo é muito bonito de se dizer, mas fazer é bem mais difícil, sobretudo porque muitas empresas não têm estes valores. Não fazem ideia, se calhar até te estão a pedir um vídeo porque viram um vídeo na internet e acharam giro. Muitos dos teus clientes não têm uma estratégia para te estar a contratar e isso pode dificultar o teu orçamento. Isto não é uma arte mágica e infelizmente não existe uma fórmula. É daquelas coisas que me obriga a dizer uma frase que não gosto nada porque me faz sentir velha. Vais ter de ganhar experiência e melhorar com o tempo. Mas não desanimes, até lá podes aprender na mesma como fazer orçamentos. Podem não ser tão personalizados, mas vão ajudar-te, um atrás do outro, a ganhar essa experiência que precisas. Da mesma maneira que o meu primeiro conselho é fazeres um diagnóstico aos teus gastos, o meu segundo conselho é fazeres um diagnóstico ao teu trabalho. Quanto tempo demoras a fazer o quê? Quais são os teus pontos fortes e os teus pontos fracos? O que esperas do teu trabalho e em que áreas pretendes investir mais tempo? No fundo é fazeres um mini plano daquilo que pretendes para o teu negócio como freelancer. O meu terceiro conselho é que ao fazeres os teus primeiros orçamentos, experimentes com vários valores por hora. O valor à hora pode ser um bom ponto de partida para começares a experimentar fazer contas e perceberes os valores com que te sentes mais confortável. Sobretudo agora que já sabes quanto gastas na vida e tens uma ideia de onde queres chegar com o teu trabalho. Eu não aconselho que apresentes ao teu cliente o valor que cobras por hora. Este valor deve ser invisível, visto que há muitas desvantagens nisso, sendo que a primeira é o facto de estares a ser penalizado caso sejas eficiente e trabalhes em pouco tempo. Usa o valor por hora só como unidade de medida para calcular os teus orçamentos. Pode ser uma boa ferramenta inicial e é muito fácil de usar. Só tens que definir um valor, estimar o número de horas que vais demorar e multiplicar. Mais ou menos como eu fiz para gestão em design, mas por favor não cobres 6€ a hora. É que se estiveres a pagar os impostos todos, isso vai dar-te 3,60€ por hora e deixa-te perto de ganhar o salário mínimo ou nem isso. Portanto, para fazeres esses preços, mais vale não te chateares tanto e ires trabalhar para alguém e esqueceres o trabalho por conta própria. Por isso experimenta, vê criticamente os valores a que chegas, define um valor à hora qualquer e multiplica pela estimativa de horas. Avalia o valor a que chegaste e, se for preciso, começa de novo. Anota todos estes valores e cria a tua própria tabela de referências. Diferentes trabalhos podem ter diferentes valores por hora, se achares pertinente. Pessoalmente, sinto que isto é útil para usar como valores mínimos para cada tipo de trabalho e evitar fazer preços mais baixos do que aqueles que inicialmente achei que o meu trabalho merecia. E agora que já tens um ponto de partida, há outras coisas que podes pensar e acrescentar a essa estratégia. Por exemplo, há certos trabalhos que vão exigir custos, ou deslocações, ou cedência de direitos de imagem. Há várias coisas que podem justificar aumentares o preço. Além disso, é importante saber-se antecipadamente que impostos tens de pagar para não haver surpresa no final do trabalho. Não vou entrar em detalhe nos impostos porque vamos ter episódios dedicados a esses temas. Depois, não entendas esses valores como eternamente certos. Fazer orçamentos em criatividade é difícil exatamente por causa disso. É difícil ter preços tabulados. Há certos fatores que te podem fazer querer aumentar ou diminuir o preço. Por exemplo, se estás com muito trabalho nessa altura, podes aumentar o teu valor, afinal, o teu tempo acabou de ficar mais valioso. Da mesma maneira, se trabalhares para uma grande empresa, para o lançamento de um produto que vai gerar muito lucro, o teu trabalho vai acrescentar um valor muito maior do que acrescentaria uma empresa pequena de produtos artesanais. Este é o exercício difícil quando fazemos orçamentos criativos. Também podes considerar, e isto é uma boa ideia em ter em mente, caso o teu cliente esteja no início ou não tenha muito dinheiro, pedir o valor do teu trabalho em produtos ou serviços. Por exemplo, podes fazer um trabalho para um cowork
e em troca pedir renda de alguns meses ou fazeres uma imagem de uma banda nova e parte do teu pagamento serem produtos de merchandising ou comissão de vendas sobre eles. Não troques o teu trabalho por coisas que não consigas medir. Uma promoção é difícil de medir, por exemplo. Trabalho para o portfólio também não é uma coisa que consigas medir. Usa isto como acordo excepcional. Não te esqueças que a regra deve ser seres pago, em dinheiro, pelo teu trabalho. Não podes pagar contas em géneros. Além disso, é sempre boa ideia pesquisares os clientes que te pedem um orçamento. Se é uma empresa pequena ou enorme. Qual é a audiência que tem nas redes sociais? O que é que vende e como? Qual é a sua missão? Um freelancer faz carreira a partir dos clientes com quem trabalha. Associas a tua imagem e o teu trabalho a um determinado cliente e, idealmente, ambos crescem. No entanto, há empresas com cujas práticas podes não te identificar, seja porque exploram os seus trabalhadores, porque não se alinham com os teus valores ou porque estiveram envolvidas num escândalo. Imagina que sentes que o teu trabalho vai ser usado para limpar a imagem de uma empresa com quem não simpatizas. Há situações em que a escolha certa pode ser dizer que não. Aconselho a ouvirem o episódio sobre dizer que não do podcast do eBlogio, onde o Fred e a Raquel explicam bem esta situação. Finalmente, e porque a maior parte dos freelancers não faz um contrato de prestação de serviços, considera pelo menos incluir uma página de termos e condições no teu orçamento. Nestes termos, inclui regras de funcionamento da vossa relação profissional. Elas, claro que dependem do teu tipo de trabalho, mas há muitos pontos em comum. Define a modalidade de pagamento, por exemplo, 50% no início, 50% no fim. Define o prazo de validade do orçamento, porque não queres que esse cliente guarde o teu documento durante 2 anos e depois venha pedir um trabalho a preços que já não praticas. Define a previsão de um custo ou renegociação em caso de alterações ao briefing original, porque não vais querer ter esta conversa no momento em que o cliente te pedir mais um cartaz, ou alterar os pressupostos do trabalho, ou acrescentar dias de trabalho não previstos. Mais vale já estares a contar que isso pode acontecer. Além disso, atribui responsabilidade ao cliente em dar-te toda a informação que precisas para fazer um bom trabalho. E já agora, dar essa informação a tempo e horas. Embora o valor legal de uma página de termos e condições não seja o mesmo que um contrato de prestação de serviços, escreveres as condições e o cliente aceitá-las por escrito, por e-mail, pode ser determinante em situações de conflito. Cruzamos os dedos para que não aconteçam. É verdade que são raras, mas infelizmente acontecem. E agora o que vocês querem saber é quanto cobrar. Não é exatamente como, mas quanto. Não vos posso dizer um valor assim para o ar, porque pessoalmente já cobrei 150 € por uma identidade gráfica, mas também já cobrei 2.500. E comparado com identidades enormes para municípios e grandes projetos, isso continua a ser muito pouco. Os meus clientes tendem a ser empresas, às vezes associações, muito pequenas ou início de atividade. Quando estava a estudar, disseram-me que nunca podíamos cobrar menos do que 700 € por um logotipo. Isso assustou-me e intrigou-me ao mesmo tempo. Era um valor tão aleatório como qualquer outro. Porque a conclusão é que no nosso trabalho, a mesma coisa pode custar 500 ou 5.000 €. Porque depende não só do valor que esse trabalho vai ter para o cliente e para a sua dimensão, mas também da pergunta para a qual ninguém tem resposta. Qual é o valor das tuas ideias? Há histórias icónicas no design. Desde o logótipo da Nike, que foi um dos mais baratos, até ao logótipo odiado dos Jogos Olímpicos de Londres, que foi um dos mais caros. Tenta não ficar obcecado com valores. Há designers que defendem que os preços deviam estar tabulados, mas será que isso é razoável para não dizer possível? No Brasil há uma tabela de preços para trabalhos de design e web, que vou deixar na descrição deste episódio se quiserem consultar. E em valores do Brasil, comparados com os nossos, por exemplo, o trabalho de ilustração é desvalorizado em relação ao trabalho de gestão de conteúdos digitais. Fazer um orçamento é uma tarefa que se torna mais fácil à medida que ganhas experiência. A dado momento, consegues libertar-te do sistema do valor-hora e saber intuitivamente quanto valor deves atribuir ao teu trabalho para esse cliente. Acima de tudo, pratica valores com que te sintas confortável, sem preocupações se são altos ou baixos. E não te esqueças que o teu trabalho vai ajudar o teu cliente a ganhar mais dinheiro, por isso é natural que haja dinheiro envolvido.
Se quiseres rever a informação deste podcast, podes encontrar no meu blog um artigo sobre como fazer um orçamento que tem muitos pontos que mencionei aqui. Também podes encontrar-me no Instagram e subscrever a newsletter Luscofia para receberes inspiração, sugestões e dicas sobre ser freelancer e viver da criatividade. Obrigada por ouvirem e não se esqueçam de seguir, comentar e recomendar o podcast aos vossos amigos freelancers em apuros. Até breve!